Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Este livro foi publicado em 1969 e, como outros livros da autora, tem um enredo até bastante simples, mas eles enganam. Então vamos lá, vamos começar pela camada superficial, depois a gente tenta dar uma aprofundada aí. É um livrinho de 150 páginas, mas olha, dá pano pra manga, viu? Então aqui o que nós temos é uma história de amor entre uma jovem e um homem bem mais velho do que ela. Os dois estão apaixonados, mas ele ainda vê nela muita imaturidade. Então eles resolvem fazer um acordo. E o acordo é o seguinte: eles só ficarão juntos, né, como um casal propriamente dito, eles só consumarão sua união, se é que você me entende, quando ela estiver pronta. Então, aqui neste livro você vai acompanhar todo o processo de amadurecimento pelo qual essa protagonista, chamada Lorelei, ou Lori para os íntimos, vai passar enquanto o Ulisses, né, o homem mais velho aqui da história, né, seu interesse amoroso, vai esperar. Então você vê, é um enredo bastante simples, mas se você já leu Clarice anteriormente, você sabe que nada é tão simples assim. Então você está lendo aqui um romance curto, uma novela, de repente, sobre uma jovem apaixonada por um homem mais velho, e de repente a autora chega com uma caçamba e despeja em cima de você mais umas 1000 outras coisas. Mas então, eu sempre imagino os livros da Clarice como um cone invertido, não uma pirâmide, como queira. Então, no topo do cone ou da pirâmide, ela começa te entregando uma coisa assim rapidinha, bem simples, mas de repente ela está desenvolvendo uma busca por Deus. É mais ou menos como aquela teoria do iceberg, do Ernest Hemingway, né? A gente falou sobre ele aqui no canal na semana passada, mas então, o autor te entrega só a pontinha do iceberg, né? Enquanto você fica ali, né, encarregado de encontrar todo o resto. Mas no caso da Clarice não é exatamente isso. Ela te entrega tudo, né? Tá tudo aqui. Só que o tudo que ela te entrega é muitas vezes acachapante. E talvez seja tão acachapante que passe despercebido. Então, aqui em Um Aprendizado ou Livro dos Prazeres, o processo de amadurecimento, a busca interior, o conhecer a si mesma, né, da Lori, vai acontecer em um caminho paralelo, eu diria, à sua busca por Deus. Que nem é o Deus das Escrituras, não, tá mais para um Deus pessoal mesmo. Talvez seja até mesmo um amigo imaginário que vai servir como guia para ela, já que ela mesma é uma figura muito solitária. Então, para você ter uma ideia, sua única amiga é a cartomante, uma mulher com quem ela marca a hora e paga para ter sua sorte lida, veja bem. E você aí se sentindo solitário, não é mesmo? Mas então, a Lori vem de uma família muito rica, que vai perdendo dinheiro e prestígio ao longo do tempo e com as vicissitudes da vida. No momento em que a gente encontra a Lori aqui no livro, ela é professora primária e dá a entender que trabalha em escola pública. Ela mora sozinha em Ipanema, de frente para o mar. Agora veja bem, se ela é professora primária de escola pública ainda por cima, como é que ela mora sozinha ali, né? Com a ajuda do pai, que lhe dá uma mesada. Então, assim, a situação da família está ruim hoje em dia comparado ao passado, mas nem tanto. Ela passa boa parte do livro se lamentando por não poder mais fazer longas viagens pela Europa, mas ainda vive com muito conforto, comprando vestidos, maquiagem cara. E quando ela pensa em seus alunos, é sempre com um certo tom de dó. Então, assim, para você ter uma ideia, ela se preocupa muito em dar presentes para aquelas crianças, presentes úteis, né? Então, quando chove, ela pensa em comprar guarda-chuvas para as crianças, ou vai começar o frio, ela pensa em comprar casacos para as crianças. Ela vai fazendo isso realmente. Mas, em geral, ela é uma alienada presa ao passado glamuroso, ao apartamento em Ipanema, ao homem mais velho e interessante que quer ficar com ela, mas está esperando que ela amadureça para que isso, né, se concretize. E a questão aqui é que os dois fazem parte de gerações diferentes. E me corrijam se eu estiver errada, mas me parece que nos anos 60, e isso durou bastante, acho que até os anos 90 ainda, para ser professora primária, bastava ter feito magistério no ensino médio. Não era isso? A Lorelai me parece aqui neste livro uma pós-adolescente, uma moça ali de no máximo 20 e poucos anos. E apesar de ser ali uma inocente do Leblon, na verdade de Ipanema, ela já não era tão inocente assim. Ela já havia, né, tido outros relacionamentos, já tinha tido amantes anteriormente.
ou seja, já havia seduzido outros aí com o seu canto de sereia. Então, na página 98 desta edição, é o próprio Ulisses que vai contar para ela a origem de seu nome, né? Então ele diz isso aqui, ó. Lorelei é o nome de um personagem lendário do folclore alemão, cantado num belíssimo poema de Heine. A lenda diz que Lorelei seduzia os pescadores com seus cânticos e eles terminavam morrendo no fundo do mar. E já não me lembro mais de detalhes. Só lembrando que Ulisses, né, em sua Odisseia, ao voltar para Ítaca depois do fim da Guerra de Troia, também acaba passando ali num dado momento por um bando de sereias. E preste bem atenção neste detalhe. As sereias, na mitologia greco-romana, eram criaturas tenebrosas. As sereias fofinhas, né, tipo Ariel, né, só surgiram com o advento do conto de fada. E pensando neste livro aqui também como um reconto da Odisseia ou algo assim, este Ulisses aqui vai trocar de papel com sua Penélope, né? Afinal de contas, enquanto Ulisses da Odisseia estava lá, lutando na Guerra de Troia, a esposa ficou em casa esperando por ele. Só que passa tanto tempo que todo mundo acha, né, que ele já morreu. Vocês lembram da história, né? E se você ainda não leu Odisseia, leia também. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo. Mas então, este Ulisses aqui é quem está esperando por sua Penélope, não é mesmo? No caso aqui é a Lorelei. Mas ele não é exatamente uma figura passiva que vai ficar ali sentado num cantinho esperando a Lorelei amadurecer. Muito pelo contrário. Ele tem lá o seu papel a desempenhar, né, durante esse processo de amadurecimento. Então ele aponta o caminho toda vez que ela se perde. Ele também dá uns chacoalhões nela quando ela precisa. Então ele é uma figura que se faz presente, né? Ó, quando você precisar, eu tô por aqui. Mas ele, né, como eu disse pra vocês, não fica esperando por ela, né? Ele vai se encontrar com outras mulheres. Afinal de contas, eles ainda não são um casal propriamente dito. E será que a Lori vai amadurecer até o fim do livro? Será que os dois vão ficar juntos? Será que ele vai entregar um diplominha pra Lori ali no final? Aí é que tá, eu vi que muita gente considera este livro meio que um romance pedagógico, né? Você tem ali o Ulisses ensinando a Lorelei a viver. Eu, pelo menos, não enxerguei este livro dessa forma, né? Pra mim, me parece muito mais ali um comum acordo, baseado em honestidade, o que é sempre ótimo, não é mesmo? Então é como se ele virasse pra ela e dissesse, olha, eu me interesso por você. Você é autêntica, você tem um jeito que me agrada, mas você ainda não está preparada para o tipo de comprometimento que eu espero. Ele já é um homem bem mais velho, vivido, é professor de filosofia, não sei se eu já comentei isso com vocês, mas então, um professor universitário, então é como se ela ainda estivesse no início do caminho ali da carreira como professora, né, da carreira acadêmica, e ele já está lá no topo. Mas então, voltando ao acordo, a parte dela é a seguinte, ela vira pro Ulisses, né, vê no Ulisses alguém por quem ela se interessa, também gostaria de estar com ele e sabe que ainda não está pronta. Então é como se ela virasse para ele e dissesse, olha, ok, eu vou me preparar. Vou precisar que você me ajude em alguns momentos, mas vou procurar amadurecer porque vale a pena. Então ela reconhece, né? Ela também quer esse tipo de comprometimento, mas ainda não se sente preparada. Então os dois estão acordados, né? Se a gente não concorda com a forma como os dois levam a narrativa aqui adiante, aí é uma coisa nossa. A história está ali e nós estamos apenas acompanhando. E tem também um outro detalhe bem importante aqui, ó. Quando a história começa, né? Quando ela nos é apresentada, ela já havia começado. Então, este livro aqui começa com uma vírgula e termina com 2 pontos. Clarice faz parte da segunda fase do modernismo, que para mim, pelo menos, é a fase mais interessante da coisa toda. Então, no momento em que este livro é publicado em 1969, barreiras para a produção literária já haviam sido quebradas há muito tempo. Isso pode te agradar ou não como leitor, mas de qualquer forma este é um livro que sim começa com uma vírgula. E uma vírgula em um texto é o quê? É um respiro, é uma breve pausa, mas a continuação já está logo ali. Ou seja, é um livro que começa em média res, né? Aliás, né, você tem ali a marca gráfica para te mostrar que, né, a história já estava acontecendo, você pegou o bonde andando. E aí tem alguns outros aspectos, né, alguns detalhes aqui dessa história que eu gostaria de comentar com vocês. Como, por exemplo, o fato deste Ulisses aqui nessa história se apresentar como uma figura experiente. Ele é experiente no sentido mais amplo da palavra, né? Então, ele é uma pessoa que viveu, no mínimo, 1 ou talvez até 2 décadas a mais do que a Lori. Mas a Lori também tem lá a sua experiência de mundo aqui, principalmente com relação à vivência no exterior.
Mas me parece que suas viagens eram experiências mais internas do que qualquer outra coisa. Mesmo porque, como eu já disse para vocês, ela é uma figura bastante solitária. Então, tanto é que o processo de amadurecimento descrito aqui é bem mais uma busca por controlar aquilo que se sente. Ela ainda é uma pessoa muito descontrolada emocionalmente, né? Por isso eu acho que ela, né, é no máximo ali uma pós-adolescente, uma moça de 20 e poucos anos. Mas então, isso vai acontecendo aqui ao longo do livro todo, né? Esse descontrole emocional dela vai se amenizando. Tudo para ela é um processo interno, né? Ela ainda está aprendendo a viver. E ele é um professor de filosofia que espera que ela experimente tudo sozinha, por conta. Por quê? Porque essa mudança precisa partir dela mesma, né? Então, assim, a mudança só é genuína quando parte da própria pessoa. Vá você tentar mudar alguém para ver o que acontece. O Ulisses sabe muito bem disso tudo, né? Ele é um cara experiente, mas então, a única coisa que ele pode fazer é aguardar e observar. E atender a chamado sempre que solicitado também. Mas a mudança só vai acontecer com a Lorelai internamente, né? Então é uma busca dela consigo mesma. Por isso a presença de Deus aqui neste livro, né? Por isso essa necessidade dessa força metafísica como guia mesmo, né, como a gente já tinha conversado. Então, durante o livro todo, né, existe essa busca por Deus. E esse Deus do livro é um personagem, né? Ela fala com ele, mesmo que ela não compreenda. Então, aqui na página 43, por exemplo, ela diz o seguinte, ó: "E era bom. Não entender era tão vasto que ultrapassava qualquer entender. Entender era sempre limitado. Mas o não entender não tinha fronteiras e levava ao infinito, ao Deus. Não era um não entender como um simples de espírito. O bom era ter uma inteligência e não entender. Era uma bênção estranha, como a de ter loucura sem ser doida. Era um desinteresse manso em relação às coisas ditas do intelecto, uma doçura de estupidez." Então, entender as coisas como elas são, né, dar nomes aos bois é uma coisa limitadora. Essa é uma ideia que aparece bastante no Oscar Wilde também, né? O definir é limitar. Mas então, por se tratar de um livro que vai mostrar esse processo de amadurecimento de uma determinada personagem, este livro aqui é uma montanha russa, né? E para quem conhece o canal, sabe que toda vez que eu falo de Clarice por aqui, eu recorro à minha amiga Juliana Gervason, que estuda Clarice há muito tempo. E o trabalho de mestrado dela foi exatamente sobre Deus na obra da Clarice, né? Mais especificamente nesta obra aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para a dissertação dela, que é imperdível, tá? Se você gosta, se você se interessa por este livro, se você já o leu, acho que vale muito a pena dar uma lida no trabalho da Ju. Mas então, a dissertação dela se intitula No Templo da Linguagem, a experiência de Deus no discurso ficcional de Clarice Lispector. Mas então, na página 25 da dissertação, a Ju diz o seguinte: "A literatura é feita essencialmente de palavras. Assim, o que buscamos é o Deus concebido na literatura de uma escritora brasileira da modernidade." Um pouquinho mais para baixo. "O que nos interessa a priori é como se dá a construção de Deus na linguagem literária da autora de Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. A escolha deste corpus não é de toda desinteressada. Deu-se por percebermos que a personagem Lore dialoga exaustivamente com um Deus-personagem, um Deus recriado por Clarice e que merece ser analisado." Na página 26 ela diz isso aqui, ó: "As manifestações de uma religiosidade em Clarice Lispector interessam-nos não enquanto expressões de fé ou argumentos passíveis de uma possível identificação da autora com essa ou aquela crença. O que buscamos não é sua identidade religiosa, mas o discurso literário criado por ela para se aproximar de Deus, a transcendência alcançada via transgressão." Lembre-se de que aqui neste livro você tem um homem esperando que seu interesse amoroso amadureça para que eles fiquem juntos e consumam a relação. Então talvez você possa pensar neste livro como uma busca pelo sublime, né, por uma aproximação de Deus comparada ao clímax sexual. Só lembrando que Clarice veio de uma família judaica, mas nunca foi uma religiosa praticante. Na página 37 da dissertação, a Juliana diz o seguinte, ó: "Essa Odisseia às avessas é conduzida por um professor de filosofia que, através de seu canto-palavra, torna-se uma sereia perigosa, levando ao mais profundo do mar da vida, uma professora primária que tenta inutilmente dominar a sereia, amarrando-se ao navio
e tentando vencê-la, assim como fez o Ulisses clássico. Ela não quer perder este Ulisses, né? Então esse é um dos motivos pelos quais ela vai, né, fazer essa busca interna, vai procurar amadurecer. Aqui nesse texto, a Ju também faz uma análise de toda a simbologia que a autora usou aqui neste livro. E assim, gente, é muita coisa passou despercebida por mim também. Então, se você já leu este livro e fez uma leitura que não comportou a simbologia que ele carrega, cara, vale muito a pena vocês lerem o texto da Ju também. Volto a lembrar-lhes, o link para a dissertação em domínio público está na descrição do vídeo. Continuando. Além de imagens bíblicas, então, por exemplo, todo esse processo pelo qual a Lori passa é comparado a uma Via Crucis. Então, além de imagens bíblicas, imagens mitológicas dessa Odisseia às avessas, ela analisa desde a cor dos casacos, né, que a Lorelai quer comprar para as crianças, né, para os seus alunos. Você tem uma questão do mar aqui que é importante pra caramba para essa narrativa. Lorelai sendo ali uma sereia, não é mesmo? Você tem a andorinha que aparece num determinado momento ali na janela da personagem. Você tem também um jasmim que chama a atenção dela em um dado momento. Então tudo isso e muito mais está aqui com um propósito. Tudo tem um significado dentro dessa narrativa e ela só fica mais interessante quando você vai pegando essas referências. E o que a Ju aponta aqui nesse texto, que para mim foi assim, a parte mais interessante, é a separação desse processo de amadurecimento em etapas. E ela compara essas etapas da Lori com as etapas da experiência de Deus, que é uma nomenclatura utilizada por um teólogo brasileiro, eu vou achar o nome dele aqui, ó. Leonardo Boff. Então, segundo ele, existem 3 etapas nessa experiência de Deus. Do homem com Deus, aliás. Então você tem primeiro a aceitação, depois uma negação e depois uma nova aceitação. Então, primeiro ela aceita o desafio e entra no abismo. Olha lá o Gilgamesh de novo, hein? Tem vídeo para Gilgamesh aqui no canal também, link na descrição. Continuando. Depois, uma vez no abismo, aquilo tudo que está acontecendo com ela é tão acachapante que ela pensa em desistir. Tem um momento aqui em que ela fala sobre isso com Ulisses, e Ulisses diz o seguinte, olha só, eu avisei, disse Ulisses com alguma severidade, que você deveria contar com as desarticulações. Você está querendo queimar etapas, pular por cima dos estágios necessários e ir vorazmente ao que quer que seja. Como todo jovem, não é mesmo? Ela quer pular etapas. Mas dentro desse esquema aqui de experiência, é preciso que ela passe por tudo que está acontecendo no abismo. E depois dessa fase do abismo, nós temos finalmente a saída do abismo, que é aquela terceira etapa, né? A nova aceitação. E é também o clímax da história. Estou falando de forma escorregadia aqui sobre a história para não estragar a experiência de leitura de quem ainda não conhece este livro. Mas então, lembra que eu comentei com vocês que ele se encerra com 2 pontos? Depois de 2 pontos, geralmente o que nós temos é uma explicação a ser feita. Ou, no mínimo, considerações com mais clareza a respeito de alguma coisa que foi apresentada anteriormente, certo? Mas o livro se encerra aí. Então o livro se encerra com a aprendizagem completa aqui da Lori, pelo menos dessa fase da vida, certo? Não é dos meus favoritos nem nada, mas é um bom livro, sim. Eu acho que eu teria aproveitado melhor essa história se eu tivesse lido, sei lá, durante a adolescência ou até mesmo nessa fase aí dos 20 e poucos anos. Então, se você tá nessa fase da vida, ó, um livrinho bem interessante, um presente interessante para alguém que esteja nessa fase também. Mas pessoas mais velhas também podem aproveitar bem essa leitura. A escrita da Clarice é uma escrita que se aproxima muito mais de quem já tem uma certa familiaridade com poesia. É um texto muito bonito, mas eu não vou mentir pra vocês. Em diversos momentos aqui eu me peguei dando aquela revirada de olhos, tá? Então assim, pra quem já leu o livro, por exemplo, sabe aquela parte do eu estou sendo? Então, nessa parte eu dei uma revirada. Mas, por outro lado, naquele momento do apesar de, que também é um trecho que o pessoal sempre destaca desse livro, né? Aquela história de que nós vivemos apesar de, aquele diálogo eu achei até bacana. Mas então, é isso. Pra mim, pelo menos, foi uma leitura irregular. Não foram personagens a quem eu tenha me apegado. A Lori me irritou em alguns momentos aqui durante a leitura. Mas é um bom livro sim, viu, pessoal? Eu só não morri de amores, certo? Mas é isso então, fica a dica aqui pra vocês. É um livro mais leve de Clarice Lispector, né? Mesmo levando tudo isso aqui em consideração, essa saída ao abismo, a saída, a busca por Deus e tudo mais, ainda é um livro de mais simples leitura do que, por exemplo, Um Paixão, segundo G.H. Então, se você nunca leu nenhum romance dela, pode começar por esse aqui, que eu acho que vai ser mais sucesso, certo?
principalmente se você for jovem. Acredito que este livro vai fazer mais sentido. E é isso então, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.